Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 em diante. Diz assim: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então tinha um homem que ele estava endemoniado. E esse demônio era mudo, não deixava aquele homem falar. E Jesus, o que Jesus fez? Expulsou os demônios. E quando o demônio saiu, a vida daquele homem voltou ao normal. E Jesus, ele nos ensinou a expulsar, a ordenar que os demônios batem retirada. Jesus nos deu poder e autoridade, para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, não é verdade? E ele diz que nada vos causará dano algum. Esse poder, essa autoridade, Jesus já deu para todos aqueles que nele crê. Esse poder, essa autoridade está comigo, está com você, no nome de Jesus. Os demônios não sujeitam ao nosso nome, mas sujeitam o nome de Jesus. Então, qualquer um de nós podemos expulsar o mal, expulsar os demônios, ordenar que saia, e eles têm que obedecer por causa do nome de Jesus. Mas aqui era Jesus que estava fazendo, ele deu o exemplo e nós temos que seguir o exemplo dele. Versículo 15. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda casa dividida contra si mesma cairá. Então, o que Jesus quis dizer? Tinha pessoas ali que não criam, achava que não era Jesus que expulsava aqueles demônios, mas sim o príncipe dos demônios que expulsava demônio. E Jesus, vendo os pensamentos dele, porque Jesus lia os pensamentos dele, assim é hoje, Jesus conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Não tem como a gente ocultar nada diante de Deus, porque Deus vê tudo. E aí Jesus pegou e falou para eles, responderam para aquelas pessoas: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. O que Jesus está querendo dizer? Que toda casa que está dividida, todo reino que está dividido, todo país que está dividido será assolado, não vai ficar de pé. Por quê? Porque Jesus veio para trazer a união, a reconciliação com Deus, certo? Mas o diabo veio trazer divisão, separação. Então, enquanto Deus une as pessoas, enquanto Deus ajunta as pessoas, enquanto Deus faz milagres e todo mundo se une e faz o bem, o diabo, ele não quer isso. Ele quer ver as pessoas desunidas, separadas, quer ver casamentos destruídos, quer ver casas destruídas, quer ver igreja destruída. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque Deus quer somar, mas o diabo quer o quê? Dividir. Quantas vezes você ouviu aí falar na internet, né? O pastor tal saiu da igreja e levou a metade da igreja com ele. Aí você fala, mas isso é a vontade de Deus? Peraí. Se era a vontade de Deus, Deus poderia dar um lugar, uma igreja para ele e dar um povo novo para ele. Porque o nosso Deus é Deus que acrescenta. Não é Deus que tira, é Deus que acrescenta. Agora o diabo não, ele gosta de dividir. Aí põe uma coisa na mente do pastor, às vezes o pastor está chateado com alguma coisa e fala para ele: seu bobo, por que você não divide a igreja? Por que você não faz isso, não faz aquilo? E aí o pastor talvez está sem sabedoria de Deus, pega, abre uma igreja, convida os membros da igreja, divide a igreja, traz divisão para a igreja e acha ainda que está agradando a Deus. Não está agradando a Deus, não. Por quê? Porque quem causa divisão é demônio. Então, ali, se você um dia ver isso acontecer, você pode ter certeza, fala, tem demônio aí. Esse demônio enganou o pastor. Tem coisa errada aí. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que soma. Deus é Deus que traz união. Deus é Deus que traz paz. Mas Satanás traz divisão.
Satanás coloca um irmão contra o outro, coloca membros da família contra o outro. O inimigo traz confusão para separar o casal. Tudo que ele faz é para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Então Jesus estava falando aqui para eles, se o reino está dividido, se a casa está dividida, então não vai ficar de pé. Porque já está dividido. Como que vai ficar de pé se está dividido? Não tem como. Não é verdade? Continuando aqui, versículo 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, com quem os expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmã Lucélia? Ele está querendo dizer aqui que esse homem valente é o pai de família. É o pai de família. Deus disse, deixará o homem o pai e a sua mãe, unirá a sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Eles vão formar uma família, vai ter filhos. Só que Deus, ele é sábio. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, assim também o homem é cabeça da mulher. Ele é o cabeça da casa, ele é o chefe. Ele é o valente, ele é o que supre a necessidade da família, ele é o que protege a mulher e os filhos, porque a mulher é o vaso mais fraco. Assim é Jesus que protege a igreja dele. Você está entendendo? Então, o que a palavra está falando aqui? Se o pai de família, se esse homem valente, que é o pai de família, ele tem que guardar a casa dele como? Versículo 21. Ele tem que guardar armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Que armado é esse, irmã Lucélia? Eu tenho que ter um revólver em casa? Eu tenho que ter uma arma? Essa arma que Jesus está falando, são as armas espirituais. Como que o pai de família, como que hoje a minha casa é guardada, como a tua casa é guardada hoje, com a ferramenta, com as armas da oração, com as armas, meu irmão, do louvor, com a unção de Deus, é você exercendo a autoridade que Jesus Cristo já te deu. Por quê, irmã Lucélia? Porque o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor, buscando uma oportunidade, buscando almas para que ele possa tragar. Aí ele vê a sua casa, vê que você é uma pessoa de oração, vê que você guarda a tua casa com oração, vê que você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, vê que você está vigilante, e ele não pode entrar, porque para ele entrar, ele tem que amarrar o homem, o dono da casa, ele tem que amarrar o valente. Como que ele vai entrar se o valente está armado lá, preparado? Está lá vigilante, ele vai conseguir entrar? Não vai. Então o que ele faz? Ele fica de observação, esperando que o pai de família, que o senhor daquela casa, o valente daquela casa, dê algum deslize, cometa algum erro, cometa alguma falha. Então ele tenta prender aquele pai de família que guarda a sua casa em segurança, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Às vezes aquele pai de família, que o ponto fraco dele é mulher. Então o diabo pega uma pombagira e coloca bem na frente dele, do jeitinho que ele gosta. O que vai acontecer? Ele vai começar a crescer o olho. Quando vai ver, se ele não tiver ligado com Deus, se esse é o ponto fraco dele, ele vai lá e consome o pecado. E aí, quando ele obedece aquilo, a sugestão do diabo, o diabo prende ele. Aí prende ele na prostituição, ele fica preso na prostituição, e a casa dele, o inimigo entra, assola, traz confusão, traz destruição e rouba tudo que ele tem. E tem muitos pais de família, eu digo pais de família, pode ser tanto o homem quanto a mulher,
que está abrindo brechas para o inimigo entrar na sua própria casa. E está deixando destruir a sua casa. Por quê? Porque está dando legalidade. Está dando autoridade para o inimigo roubar o seu poder, a sua autoridade. Aí você faz o que o inimigo quer, você torna senhor do inimigo, e o inimigo faz o que quer com a sua vida, com a sua casa. A mesma coisa é a pessoa que tem vícios de bebida, vícios de droga. Há tantos pecados aí, né, que a gente poderia relatar. E aí a pessoa, por causa do vício, fica bebendo, fica obedecendo o diabo ali, e ali a pessoa fica presa na mão do inimigo. Ela quer sair, mas ela não tem força. E quem domina sobre ela é o inimigo. Por quê? Porque ela deu legalidade. Ela deu autoridade que era dela, ela deu na mão do inimigo. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, Deus deu autoridade para eles governar no jardim, lá no jardim, no paraíso. Deu tudo para eles, para poder governar, para eles administrar. Eles tinham uma vida de rei lá, e só que Deus falou para eles o quê? Não coma da árvore do bem e do mal. Não coma dessa árvore. De todas as árvores você pode comer, mas não come dessa. Aí o diabo viu que Deus deu uma ordem para eles. O espírito do diabo entrou dentro da serpente. A serpente não falava. O espírito do diabo entrou na serpente. Por que entrou na serpente? Porque a natureza da serpente é de ser má. E aí ele entrou na serpente e falou com a Eva: olha, coma, faz isso. Deu sugestão para Eva. E a Eva atendeu a sugestão do inimigo e caiu. E por causa que ela caiu e ainda deu para o marido comer, o que aconteceu? Satanás pegou toda a autoridade que Deus tinha dado para Adão e Eva. Resumindo, por isso que o diabo está fazendo essa desgraça toda no mundo. Por quê? Porque Adão e Eva não exerceu a autoridade deles, não obedeceu a palavra de Deus, desobedeceu, e ali o diabo armou uma cilada e roubou toda a autoridade deles. E nós temos que tomar cuidado, porque Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele. Mas se eu não exercer essa autoridade que ele nos deu, você não exercer, o diabo está doidinho para tomar de você e exercer no teu lugar. Se você não governar bem a tua casa, o diabo quer entrar, tomar sua autoridade e governar no seu lugar. Se você não ser um pai ou uma mãe que coloca regras dentro da sua casa, coloca ordem na tua casa, põe disciplina como Deus coloca disciplina na casa dele, o inimigo vai achar brecha, vai tentar entrar e vai tentar fazer bagunça. Então o mundo espiritual é muito sério. Nós temos inimigos. O nosso inimigo não é contra carne nem sangue, é contra quem? Demônios. E a primeira coisa que o demônio quer roubar de um homem, de uma mulher de Deus é o quê? A sua autoridade. Primeira coisa que ele faz aqui é o que está escrito aqui no 22, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que aquele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura. O que é a armadura? É como que você se defende. Tira a sua autoridade, tira seu poder, tira a tua unção. Aí você ora e expulsa, o diabo vai rir da tua cara. Por quê? Porque você deslizou, você, ao invés de obedecer a palavra de Deus, cometeu um deslize e obedeceu a ele. Aí você perde a autoridade. Aí ele começa a pisar, pintar e bordar. E tem muita gente assim sofrendo hoje. Por quê? Porque ao invés de obedecer a palavra de Deus e exercer sua autoridade, acabou deslizando e obedecendo a voz do inimigo. E foi enganado como Adão e Eva foi enganado no paraíso. Você está entendendo? E perdeu, né? E olha aí, primeira coisa que o inimigo tira dele, a armadura. Né? E aí depois o inimigo faz o quê? Faz o saque. Entra na casa, rouba, destrói. Aí destrói lar, destrói família, traz confusão, traz contenda, traz doença, só traz o que não presta. Aí aquela casa que era um povo unido, era um povo a coisa mais linda, de repente a casa vira em confusão, a casa vira em contenda, as coisas começam a dar errado. Quem quer isso? Isso é demônio. Tem uma brecha, tem que fechar as brechas. Tem que guardar a casa armado e vigilante.
Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não está brincando. Mas tem crente que fica brincando de crente. Um dia está na igreja, outro dia está no bar. Um dia está na igreja, outro dia está fazendo coisa errada. Tem crente que está brincando. E aí depois fica, Deus, por quê? Deus, por quê? Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você vai servir o inimigo. Não tem meio termo. Não é verdade? Versículo 23. E quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Ou você é com Jesus e faz o que ele manda, ou você não está com Jesus e você vai se espalhar no meio da multidão perdida aí. Você tem que se ajuntar com Jesus. Nós temos que ajuntar com Jesus. Porque esses que o inimigo derruba, misericórdia, só a mão de Deus mesmo. Tem que haver um verdadeiro arrependimento para que Deus levante ele novamente e traga ele para a presença de Deus novamente. Você está entendendo? Para Deus nada é impossível, mas tem que haver o verdadeiro arrependimento. Tem gente que fica brincando com o pecado. Hoje peca, depois lava a cara, depois vem para a igreja, adora a Deus, depois vai de novo, peca. Ah não, Deus perdoa quantas vezes for, porque Deus é bom, mas também tem limite. Deus perdoa aquele que verdadeiramente se arrepende. Agora quem fica brincando com coisa séria, vai dar ousadia para quê? Para o inimigo invadir a casa, invadir a vida e vai virar o quê? Escravo do inimigo. E Jesus está alertando isso para nós. Glória a Deus. Versículo 24. Mas quando o espírito imundo tenha saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Você expulsa o demônio da casa, da sua vida, né? Você expulsa ele. E no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ele sai por causa do nome de Jesus. Só que o inimigo não tem casa. Então o que ele faz? Ele sai para lugares áridos, secos, para os desertos, e não tem aonde ele ficar. Por quê? Ele não quer descer para o inferno. Ele quer ficar nas costas de alguém aqui no mundo, fazendo as coisas ruins dele. Então o que ele faz? Olha, eu vou voltar para a antiga casa. Que é a antiga casa? A pessoa da onde ele habitava naquela pessoa, e ele foi expulso daquela pessoa. Ele tenta voltar para aquele corpo da onde ele foi expulso. Só que ele não volta sozinho, ele vem com mais 7 demônios piores do que ele. Por isso que tem muita gente que quando cai no pecado, ela é crente, sai do pecado, vem para Jesus. Depois ela cai, ela entra no lamaçal. O estágio dela fica pior do que o primeiro estágio. Por quê? Porque não é só o demônio que foi expulso da primeira vez. Ele tem mais 7 piores ali, aprisionando aquela vida. Por quê? Porque ela escorregou, porque ela deslizou, porque ela acabou saindo da palavra de Deus, obedecendo o inimigo. E Jesus nos ensinou a ser livre do inimigo, glória a Deus. Jesus nos ensinou a usar autoridade, exercer autoridade e expulsar o demônio. Jesus ensinou a gente isso, que nós temos que exercer nossa autoridade e expulsar o demônio. Né? Olha aqui, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha o que Jesus está falando. Então, nós temos que exercer a autoridade de expulsar o mal, de expulsar os demônios no nome de Jesus. Mas o que eu tenho que fazer em seguida? Eu tenho que buscar de Deus. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Meu coração tem que estar cheio da presença de Deus. Porque se minha casa ficar vazia, o inimigo vai voltar e vai achar o quê? Lugar, vai achar espaço. Né? Quando a casa está cheia, não tem mais lugar para ninguém, não é verdade?
Então nós temos que encher a nossa casa, que é a nossa vida, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a unção de Deus, buscar Deus na oração, nos armar com a presença de Deus, estar vigilante, porque o nosso inimigo não são pessoas, são demônios, e Jesus nos deu poder contra os demônios. Então, é isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque se o inimigo que foi expulso voltar e achar a casa vazia, ele não vai entrar mais sozinho, ele vai entrar com mais 7. E o estágio da pessoa vai ser pior do que o primeiro. E Jesus está alertando. Então o que eu tenho que fazer, irmã Lucélia? Dia após dia, ser aquele pai de família que guarda bem a sua casa. Que guarda a sua casa armado. Armado com o quê? Com de oração, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, com as armaduras de Deus. Por quê? Porque se você está vigilante, se você está vestido com as armaduras, se você está alerta guardando a tua casa e tua família, o inimigo pode estar até ao derredor, mas ele não vai enfrentar você, porque ele sabe que você está vigilante. Mas se você ficar distraído, se o inimigo dá sugestões, se o inimigo colocar ali tentações, provações, e você vai lá e obedece e cede, vai acontecer como aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Acaba caindo. E aí o inimigo faz o quê? Como nós vimos aqui, vai roubar sua autoridade. Se você não exercer a sua autoridade, o diabo vai roubar a sua autoridade e vai mandar no seu lugar. Nós temos que exercer a autoridade que Jesus deu para nós no nome dele. Glória a Deus. Nós temos que exercer essa autoridade. Porque o diabo está doidinho para roubar a nossa autoridade e querer mandar no nosso lugar. Nós temos que estar vigilante, guardar a nossa vida, a nossa casa. Para quê? Estar em alerta, porque nós sabemos que... E quais são as armas que a gente luta contra o diabo? O nome de Jesus, com a palavra de Deus. Não é verdade? Então nós temos que estar vigilante, porque o inimigo está ao derredor, buscando o quê? Só que você dá um vacilo ali, que você dá uma escorregada ali, para quê? Para ele tentar invadir a tua casa, invadir a tua vida e assolar. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz na vida das pessoas que não está vigilante, que não está em alerta. E diz mais aqui: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos que mamaste. Mas ele disse: antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus falou: você está dizendo que eu sou bem-aventurado? Eu digo quem é bem-aventurado. É aqueles que ouvem a minha palavra. É só ouvir, irmã Lucélia? Não, guardar. Porque se eu ouço e guardo aqui no bom depósito, quando vier a tentação, o Espírito Santo vai me alertar. Vigia aqui, vigia ali, olha a armadilha do inimigo aqui. O Espírito Santo vai te alertar e você vai estar ligado. Por quê? Porque você guardou a palavra. Então você vai ser bem sucedido. Você vai vencer todas as batalhas. O inimigo vai ser derrotado em tudo. Por quê? Porque você está vigilante. Glória a Deus. É igual um caso aqui na igreja, que a esposa, né, a irmã, Deus falando para ela: vai para a igreja, vai na igreja. E ela: eu não quero ir, eu não tô desanimada, eu não quero ir para a igreja não. Aí não vou. Aí Deus começou a incomodar a filha, falando para a filha: mãe, vamos para a igreja. Pai, vamos para a igreja. Mãe, vamos para a igreja. Pai, a semana inteira a menina chorando, implorando: vamos para a igreja. E eles: cala a boca, menina, nós não queremos ir para a igreja. Aí essa irmã pegou e foi viajar, foi lá para a Bahia, foi viajar. Chegou lá, o diabo armou um laço. Armou um laço para destruir a vida dela. E aí ela lembrou: por que eu não fui para a igreja? Por que eu não fui para a igreja? Por quê? Porque ela estava despreparada para aquela situação. Mas mesmo assim Deus guardou a vida dela. Mesmo assim Deus teve misericórdia dela. Mas que o laço foi feio, foi. A trama do diabo foi feia. Mas Deus teve misericórdia porque tinha pessoas intercedendo. Aí quando ela voltou, ela falou: irmã Lucélia,
Olha, e ainda no dia que ela chegou aqui na igreja, que ela pisou aqui na igreja, o Espírito Santo usou a boca do pastor para falar tudo o que tinha acontecido e ela não tinha nem aberto a boca. E ela falou, olha, eu vim aqui hoje e era para mim ter vindo antes, porque Deus ia me preparar para a situação e agora eu tô toda machucada, tô toda ferida, tô numa situação que eu tô sem força nenhuma. Por que eu estou sem força? Porque eu não busquei a Deus, porque eu não comi do pão de Deus. O pão de Deus vem para nos fortalecer, o pão de Deus vem para nos colocar de pé. A palavra de Deus, quando a gente guarda no nosso coração, Deus nos alerta, nos desperta. O inimigo pode armar a trama que for, Deus vai despertar você, você vai estar ligado. Mas quando você está desligado com o trono, Deus até usa a pessoa para tentar despertar você, sacudir você, como Deus usou aquela filha, mas eles estavam desligados, não deu atenção. Quando aconteceu a situação, eles lembraram, por que eu não busquei a Deus? Deus estava tentando me alertar, mas eu não estava nem aí com nada. E Deus faz isso, irmãos. Porque o nosso inimigo é espiritual. Volta aqui em Lucas capítulo 9. Que Jesus nos convocou, irmãos. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos convocou e nos deu poder. E nós não podemos nos acovardar contra os inimigos. Pode ligar, irmão. Pode ligar lá. Eu esqueci. Lucas capítulo 9. Diz assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios, e para curarem as enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, você pode dizer, irmã Lucélia, mas Jesus deu poder só para os 12? Não, Ele deu poder para todos aqueles que nele crê, glória a Deus. E como que nós temos que fazer? Nós temos que pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, expulsar os demônios e no nome do Senhor pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E esse mesmo poder, essa mesma autoridade foi otorgada para mim e para você. Só que nós temos que exercer. Você já viu? É igual o cachorro, né? O cachorro vai, né? Ameaça morder. Se você ficar com medo, né, o cachorro vai avançar para cima de você e vai fazer um estrago, não é verdade? Mas se o cachorro rangir ali e querer te enfrentar você e você mostrar para ele que você não tem medo dele, ele que vai recuar de você. Assim também é os demônios. O inimigo está querendo fazer arruaça, está querendo fazer baderna, querendo trazer confusão. Aqui não. Na minha casa tem governo. Aqui quem reina é o Senhor Jesus Cristo e Ele me fez autoridade aqui neste lugar, na minha casa, na minha família. No meu corpo não. No meu corpo é templo do Espírito Santo. Aqui você não vai colocar sujeira não. Aqui você não vai colocar tentação não. Porque aqui quem governa, eu governo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui não tem espaço para você não, diabo. E nós temos que exercer a nossa autoridade. E não cometer o erro que Adão e Eva cometeram. Que Deus deu poder para eles, deu autoridade para eles, mas o diabo viu a oportunidade, entrou na serpente e 7-1 no ouvido da Eva, e a Eva obedeceu a voz da serpente, convenceu o marido, e quando convenceu Adão a comer aquela fruta, ali o diabo tirou toda a autoridade. E hoje o diabo pinta e borda no mundo, você vê desgraça acontecendo. Sabe por quê? Porque o diabo roubou a autoridade de Adão e Eva naquele jardim. Hoje eu e você somos autoridades aqui na terra no nome de Jesus. Só que nós temos que exercer a nossa autoridade em nome de Jesus. E não deixar que esse mesmo demônio venha roubar a sua autoridade como fez com Adão e Eva. Por quê, irmã Lucélia? Porque Jesus Cristo veio, mostrou o caminho, pagou o preço, morreu na cruz, nos resgatou, nos reconciliou com Deus e nos deu autoridade de volta.
Jesus nos outorgou essa autoridade de volta que foi roubada. Hoje, aquela autoridade que o diabo roubou de Adão e Eva lá atrás, Jesus devolveu para nós, glória a Deus. Ele pagou o preço e devolveu para nós. Agora cabe eu e você saber exercer essa autoridade, glória a Deus. E para exercer essa autoridade é com a palavra de Deus, é crendo no nome do Senhor Jesus, é usando o nome de Jesus e mandando o inimigo bater retirada, e ele vai te obedecer em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje é o culto da família. E essa palavra Deus está ensinando para eu e você exercer a nossa autoridade na nossa casa e na nossa família. Porque às vezes você está vigilante, mas o inimigo procura alguém que não está vigilante na tua casa para ser como brecha, para tentar entrar e assolar. Não é verdade? Mas nós estamos aqui para cobrir a nossa casa com a presença de Deus, repreendendo todo o mal e dizendo: a nossa casa tem governo. E eu sou uma autoridade aqui na terra, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E todos os demônios têm que sujeitar em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde, em nome de Jesus.